Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o amor é mais que uma palavra, é um dom dado por Deus que aperfeiçoa nosso caráter. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em todo começo de relação, eu acho que essa é a palavra mais esperada, eu te amo. Mas o que será que ela significa? Será que o amor é uma palavra, é uma confissão? Ou o amor é a presença do próprio Deus dentro de nós e a influência do Espírito Santo nos nossos pensamentos? Para pensar um pouquinho. Quantas vezes nós não agimos por impulso ou agimos sem pensar? E já percebeu que todas as vezes que nós agimos sem pensar, as coisas dão errado na nossa vida? Porque justamente isso, é através dos nossos pensamentos que o Senhor conversa conosco. A maldade, ela já está dentro de nós. O nosso coração sem Jesus Cristo, ele é corrompido. Nós buscamos apenas os nossos próprios interesses, nós reagimos baseado no medo e nos nossos sentimentos, que na maior parte do tempo são negativos. Nós não escolhemos o que nós sentimos. Mas, graças a Deus, nós podemos ter algo diferente daquilo que seria o natural, o normal, uma esperança a qual nasce quando eu começo a conhecer a Jesus Cristo. E o conhecer Jesus Cristo, nós damos o nome de fé. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós começamos a ver algo que antes nós não víamos. Nós temos uma luz diferente, nós temos pensamentos diferentes, razões diferentes, e a eternidade, ela começa a nascer dentro de nós. Antes, qualquer coisa fazia o nosso coração se entristecer. Uma palavra bastava para acabar com o nosso dia. Hoje não. Hoje a esperança, a paciência e o amor, eles reinam dentro do nosso coração. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7 e 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Quem está conversando conosco? Paulo. E nessa carta à igreja de Corinto, uma igreja a qual estava totalmente descontrolada, tanto pela imoralidade sexual, quanto pelas divisões internas de querer saber quem era o discípulo mais importante, ou quem estava ensinando mais, quem estava convertendo mais pessoas. Ou seja, através dos dons descontrolados através daquela igreja. E Paulo, eles sempre vinham trazendo aquelas pessoas para a realidade. E você sabe qual é a realidade? É Cristo. Sempre que você ouvir a palavra amor, o que você pensa? Talvez você pense na família, no pai, na mãe, em alguém que você está gostando. Outras pessoas podem ouvir a palavra amor e já ser gatilhado porque lembra que acabou de sofrer uma separação ou porque uma pessoa da família faleceu. E assim a gente vamos associando as palavras que não deveria ser ligado dessa forma. Sabe por quê? Porque Deus é o amor. E Deus, ele não se acaba com o tempo. Ele não se vai com as circunstâncias. Nós nascemos para ser amados. E o único amor que tem o tamanho exato do vazio que existe dentro da gente é o de Jesus.
E quando Jesus está dentro de nós, muda o nosso comportamento. E às vezes nós achamos que porque uma pessoa disse te amo, essa pessoa ela vai ter o comportamento de Cristo, mas mesmo sem ter Cristo. E é por isso que nós nos decepcionamos com as pessoas, porque nós temos expectativas demais, aonde não existe um espírito que possa garantir aquilo. É como se pessoas que vivem na escuridão pudessem ver sem a luz, porque alguém disse, olha, aqui existe luz. Mas se existisse eu poderia ver, eu poderia sentir, eu poderia saber. Então os nossos relacionamentos, eles começam pela aparência, mas eles acabam pelo comportamento. E talvez você não saiba porque as coisas não dão certo. Eu não tenho que olhar o comportamento do irmãozinho ou da irmãzinha. Eu tenho que olhar o meu comportamento. Será que eu estou sendo a imagem e a semelhança de Deus? Será que eu estou amando da forma que Deus tem me amado? Será que eu tenho dado aos outros aquilo que eu tenho recebido de Deus? Porque a única coisa que nós podemos dar é aquilo que nós temos. Eu não posso oferecer para as pessoas aquilo que eu não tenho. Porque dado um tempo, a pessoa ela vai perceber que aquilo não existe. Quem ama é paciente. Em outra tradução, ele fala assim, o amor é paciente. Então, para mim, amar, eu preciso estar com Deus. E se eu estou com Deus, eu crio uma característica de paciência. Eu consigo esperar sem sofrer. As coisas elas não precisam acontecer no meu tempo, e nem na minha hora, e nem no meu momento. Porque dentro de mim existe uma certeza que está além de tudo que acontece. E a fé é justamente isso. É a certeza das coisas que ainda não aconteceram, mas elas vão acontecer. E além de eu ser paciente, eu sou o quê? Bondoso. Eu não preciso ficar fazendo mal para as pessoas. Eu fico buscando as oportunidades para ajudar, para ser gentil, para ser educado. Eu preciso entender todas as coisas, que se é o Espírito Santo que está dentro de mim, essas são as características que eu adquiro. E se eu não estou com Deus, o que eu sinto? A ansiedade. A ansiedade é a fome da alma. Uma alma que não é alimentada através da palavra de Deus, dos louvores, da oração. E aí você fica como se algo precisasse acontecer, você não suporta cada minuto que passa. E ao invés de ter bondade, parece que tem um sentimento de raiva, de ódio, sabe? Parece que você precisa descontar nas pessoas as coisas. Tudo afeta você. Um celular que não funciona direito, uma internet que não pega, uma coisa que não passa, e assim você já começa a ficar totalmente descontrolado ou desesperado. Uma coisa que não encontra. Qualquer pequena coisa acaba com o teu dia. Basta uma coisa não dar certo que pronto. E quando nós estamos com Deus, pouco importa. Se deu certo ou se não deu, se você fez o seu melhor, se você fez as coisas do jeito certo, ou se mesmo se você cometeu um erro no meio do caminho, eu reconheço, recalculo a rota, se for o caso, peço perdão se aquilo estiver incomodando o meu coração, e pronto, sem martírio, sem nada. Muitos erros eles vão acontecer, isso é a coisa mais natural do mundo, nós aprendemos através do erro. O que não pode é a gente dar uma desculpa para o errado e achar que o errado se tornou certo. O que não pode é eu querer achar que eu tenho a razão de todas as coisas e pela razão o errado ele pode acontecer. O que eu não posso é continuar tentando flexibilizar as coisas, relativizando, porque o outro fez, eu devo fazer. Se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, o outro ele deixa de existir. Quem ama não é ciumento. O amor não é ciumento. Se eu estou na presença de Deus, se eu estou tomado pelo Espírito Santo, se os meus pensamentos são do Senhor, eu não olho as pessoas com posse. Eu não olho as pessoas imaginando o que elas estão fazendo ou não, o que elas estão sentindo ou não. Eu não tenho apego emocional pelas coisas. Independente do grau de vínculo, né, ou de afinidade. Porque às vezes o que a gente acha que ciúme é cuidado, ciúme é destruição. Só mostra uma única coisa, que a pessoa que você é não está com Deus. E se você crê que a pessoa que você está, ela esteja fazendo algo errado,
também essa pessoa não te passa a confiança que Cristo passa. Então nós começamos os relacionamentos pelas razões erradas e ainda queremos colocar a culpa em Deus, dizendo que ninguém presta. Antes de olhar se alguém presta, veja se você presta. Aqui é sempre o convite a nós. A palavra é sobre o relacionamento que nós vamos ter com Cristo. E se cada um tiver um relacionamento com Cristo, nós estamos relacionando através do amor. Nem é orgulhoso. O orgulho, ele é a raiz de todo mal, que é a incapacidade de nós reconhecermos a Deus. É a incapacidade de eu reconhecer o quê? A escuridão. É como se eu quisesse justificar que a escuridão é boa porque eu sou um sucesso, eu fiz tudo. E a humildade é reconhecer que na escuridão existe dificuldade, que eu preciso da luz, que eu preciso de Jesus, que eu preciso de algo que esteja além de mim, que eu por si só eu não consigo viver essa vida de uma forma digna, nem vaidoso. Eu não preciso ficar me comparando às pessoas, mais bonito, mais feio, mais isso, mais aquilo, se gabando. Percebe que se eu preciso me afirmar sobre as coisas, é porque eu não sou. Porque quem é não precisa se afirmar, qualquer um que vê, sente. E nós estamos falando de sentir. Essa vida é sobre sentir. Aquilo que você chama de paixão, que você se apaixonou, é por quê? Porque você viu e sentiu algo. E quanto mais o tempo passa, menos a gente sente. E mais escravo de prazeres do mundo a gente se torna para tentar sentir alguma coisa. Então você bebe para sentir o quê? Feliz? Para tentar sentir aquilo que não está dentro de você? Porque se você está satisfeito e come mais do que você precisa, depois disso você começa a passar mal. Então existe um ponto de equilíbrio, onde o mais ele não significa nada naquele momento. E existe um tempo certo para cada coisa. Quem ama não é grosseiro. Veja como o amor ele vem se manifestando através do nosso comportamento e principalmente através das nossas palavras e dos nossos gestos. E é a coisa mais normal do mundo, concordo, sem Deus a gente sair estourando nos lugares, querendo falar aquilo. Você viu uma coisa na internet, já criou uma imagem que aquilo seja verdade, vai em cima de uma pessoa e pau na cabeça dela. Já julga, já condena, já acha, já tenta dizer que por que ela fez aquilo, já... Desde quando você conhece tão bem os sentimentos e as intenções das pessoas? Será que você conseguiria ler uma pessoa que está tomada pelo Espírito Santo? Ou são sentimentos difíceis demais? Será que uma pessoa que nunca viu a luz poderia detalhar a luz? Ou a luz permite ver aquilo que eu sou e o caminho que eu andei e as pegadas que eu deixei? Sabe, então nós temos que começar a nos colocar um pouco mais em humildade e reconhecer que o nosso comportamento não foi bom, que as coisas que nós falamos não foram boas. Você entende o que é o pecado agora? É justamente isso, é a desobediência. Deus ele está propondo algo que é muito melhor, mas a gente quer fazer sozinho, do nosso jeito, no nosso tempo. E o amor também ele não é egoísta, ele não pensa só em si mesmo, só nas coisas dele. Então olha como Deus ele tem um plano muito maior para nós, e ele nos capacita através do Espírito Santo para que nós possamos realizar esse plano. Não fique irritado. Você tem o costume de perder o controle? Qualquer coisa te faz xingar? Não faz parte da boca de Jesus ficar xingando. Independente se você está sozinho ou não está xingando as pessoas, tudo isso é indicativo que o mal ainda está dentro de você, que é preciso se arrepender, que tem algum pontinho, alguma coisinha que ainda você não consegue perdoar, que alguma coisa ainda você sente inveja, ou acha que foi injusto, ou isso, ou aquilo. O mundo ele nunca vai ser justo. Se você acha que vai acontecer alguma coisa que vai vir promover justiça, não existe justiça. Não nessa vida. E não nesse momento. E pra gente ainda continua tudo bem. Porque às vezes as coisas elas dão erradas para que outras coisas elas possam dar certo. Então eu olho a minha vida e vejo tudo que aconteceu. Será que eu voltaria lá atrás e mudaria alguma coisa? Eu não mudaria nada. Porque se não fosse tudo aquilo, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. Jesus ele não teria a importância que ele tem para mim hoje. Eu não teria, talvez, modificado certas coisas. Talvez gastamos tempo demais insistindo naquilo que é errado.
Mas até mesmo nisso, existe um ensinamento e um aprendizado. A gente não pode desperdiçar a dor que nós sentimos. Porque se eu não começo a fazer isso dessa forma, talvez eu não entenda o tamanho do poder de Deus dentro da minha vida. Nem guarda mágoas. Guardar mágoas. O espaço que você guarda a mágoa, você poderia estar guardando o amor. Ah, mas ele não tinha o direito de fazer isso. Ah, mas ela não poderia. Mas isso, mas... Ah, porque não é certo. Cara, você começou escolhendo tudo errado. E aí você reclama que deu errado. Nós não somos pessoas que podemos ser confiáveis. Nós não somos. Se nós podemos ser, em algum dado momento, é graças a Deus. Na presença do Espírito Santo. Depois de nós passarmos pelo processo de conversão, de arrependimento, de confissão de culpa, de mudança de vida, de leitura da palavra de Deus, de evangelização, de tudo. Eu já olho, eu já não minto mais, eu já não sou mais descontrolado, já não tenho mais ansiedade, já não sou mais impaciente, consigo dormir no horário certo, acordo antes de todas as pessoas. Isso é característica do Espírito Santo. Jesus acordava de madrugada para orar, não porque ele tinha alguma coisa para fazer, mas porque Deus o chamava. E nós não estamos aqui nessa vida para viver a nossa vida, nós estamos aqui por Deus, porque nós temos um chamado e um propósito. Eu sei que é tentador dormir um pouco mais, procrastinar, não fazer ou fazer depois, ou olhar para a sua rotina religiosa e falar, já estou fazendo demais, já faço mais do que os outros. Nós não estamos aqui para medir a nossa servidão, cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Então, quando Deus está em nós, nós não nos alegramos com fofoca. Nós não nos alegramos porque alguém que nos prejudicou, aconteceu alguma coisa de ruim, nem nada. Nós nos alegramos sim quando essa pessoa reconhece o mal, quando essa pessoa ela reconhece que ela passou do ponto, que o que ela fez não é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Se eu estou tomado pelo Senhor, os acontecimentos não definem o fim. E também não é a minha insistência. Vou fazer até eu conseguir. Não funciona desse jeito. Mas eu permaneço, independente do resultado, fazendo aquilo que Deus coloca no meu coração. Por isso que a gente suporta com fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se eu tenho acesso ao Espírito Santo, eu tenho esperança, eu espero com paciência e sem sofrimento. Portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Então nós sabemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a esperança é a capacidade que nós temos de abrir mão do nosso eu, e o amor é o próprio Deus, e é o que ele relata. Porém, a maior delas é o amor. Então, tudo aquilo que nós adquirimos antes foi graças ao amor. Então, o comportamento não é algo que eu vou num coaching, não é algo que eu vou lá e me esforço e eu tenho. Não tem como a gente emular esses sentimentos. A bondade sem Cristo, ela é interesse. Então, eu dou alguma coisa para alguém, já faço uma selfie, eu posto na rede social. Ou quando eu espero alguma coisa porque eu estou interessado em outra, eu vou tolerando alguma coisa até aquilo fazer, que é o que a gente vê muitas vezes em relacionamentos. As pessoas elas ficam se cozinhando. Então, enquanto não aparece alguém melhor, ela fica cozinhando o outro. Aí, a hora que aparece, o irmãozinho é descartado, a irmãzinha, e vai outro cair na mesma armadilha, e assim sucessivamente. Pessoas sem Deus, elas são eternas, insatisfeitas, porque só existe satisfação na presença do Senhor. Sem Deus eu não consigo reconhecer o valor de nada que eu tenho na minha vida. De nada. E quando nós olhamos através dos olhos de Deus, nós percebemos que nós já tínhamos tudo. Mas a escuridão não permitia que eu visse nada. Se a gente vai lá para Romanos 2, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora,
continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, e essa carta ela se encaixa com a outra como uma luva. E aqui tem uma coisa que é interessante, que eu não sei se vocês já perceberam ou não. Paulo, ele fala muito sobre a graça de Deus, ele introduz esse termo. Se a gente pegar as palavras de Jesus, Jesus não fala sobre a graça. Ele não usa essa palavra, graça. Jesus usa uma palavra diferente. Sabe qual palavra que é? Luz. Quando ele fala que a graça é um favor imerecido, o que é isso? Quando eu acendo a luz dentro de um lugar, ou quando o sol brilha, ele brilha sobre os bons e sobre os maus, e ele traz uma vantagem para a gente. Enquanto Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim não vive em escuridão. Aquele que vive na graça de Deus enxerga graças à luz de Cristo. Então olha como Paulo, ele aprendeu o significado de um sentimento, de uma percepção que ele tinha e deu um nome a isso. A graça. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. Por que Cristo deu a nossa fé? Porque é através das palavras dele que nós aprendemos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus é. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus para que a nossa fé ela comece a existir. E a partir do momento que eu começo a ter consciência sobre o Espírito Santo e sobre Jesus Cristo, a luz ela permanece na minha vida. Então eu tenho uma vida na graça, eu tenho uma vida na luz. E agora continuamos firmes nessa graça, e agora continuamos firmes na luz. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Pensa que se você vive na escuridão, você não sabe para onde está indo. Talvez você possa estar andando em círculos, talvez você possa estar parado, eu não sei. Mas a glória de Deus, ela permite que eu veja onde eu estou indo. Ela permita que eu tenha uma esperança que me leva até algum lugar, aonde eu passo e caminho e consigo ajudar as pessoas, aonde a única coisa que não existe sou eu mesmo. E a gente tem que começar a valorizar essas coisas, porque tudo isso tem muito valor. As pessoas que sofrem, as pessoas que têm depressão, é que elas começam a ter consciência da escuridão que existe em volta delas, da solidão que existe em volta delas, do desespero. Porque a ilusão já não está mais sustentando. É como se uma vida inteira você tivesse vivido, iludido, e de repente você acorda naquele quarto escuro e percebe e fala, eu estou preso. Nada disso existe, ninguém pode me ajudar, está todo mundo preso. Então é como se eu tivesse começado a ver no meio da escuridão e tivesse reconhecendo, não existe nada aqui, não tem razão, não tem sentido, não tem nada. E aí a gente começa a orar e Deus começa a chegar perto e as coisas começam a acontecer, os nossos sentimentos começam a mudar, os nossos pensamentos e tudo aquilo. E aí eu começo a ver coisas que antes eu não via e entender coisas que antes eu não entendia. E isso é a sabedoria. É a capacidade não só de ver, mas de saber que existe uma solução em Cristo. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos. Poxa, quem fica feliz de estar sofrendo? De estar sofrendo, ninguém fica feliz. Mas é através do sofrimento que eu reconheço o valor da presença. Porque se eu pudesse não sentir nada, para que serviria Cristo? Se o pecado não fosse um problema, para que ele teria morrido numa cruz? Se eu já tivesse tudo o que eu preciso dentro de mim, por que a gente vive com tamanha dependência emocional e só buscando prazer? Porque a felicidade, ela não está em nós. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Então é através da minha vida, do meu sofrimento, que eu começo a entender que eu preciso saber esperar, porque eu vou colher tudo aquilo que eu plantei.
mas vai chegar um tempo que aquilo de mal que eu plantei já não vai mais existir, só vai ter coisa boa. E a paciência, ela me dá essa garantia. A paciência traz a aprovação de Deus, porque se eu espero no Senhor, se eu confio no Senhor, o Senhor também confia em mim. E se eu sou aprovado por Deus, é sinal que Jesus ele tem vivido comigo e os frutos do Espírito Santo ele tem estado na minha vida. Coisas que antes no passado eu sentia vontade e necessidade, hoje eu já não tenho mais. A busca de prazer da forma que todo mundo buscava, eu já não faço mais. Tava pensando hoje, os teus amigos, tipo, eu acordo 3h30, 4 horas. Eles estão acordados porque eles passaram a noite inteira bebendo, farriando e se divertindo? Ou eles estão acordados porque eles estão acordando naquele horário para orar para o Senhor, para conversar com Deus? Isso reflete muito sobre como tem sido a tua vida. Porque só busca a luz aqueles que são de Cristo. Aqueles que não são rejeitam, muitas vezes vão caçoar. E eu não tenho que ter medo da opinião dessas pessoas, porque lá no futuro vai ser justamente esses ao qual eu vou conseguir ajudar, através da minha mudança, através daquilo que Jesus fez dentro do meu coração. E essa aprovação cria a esperança. Então, se eu sei que eu estou tomado pelo Espírito Santo, a espera, ela não dói mais. É uma vida totalmente diferente da vida do passado. Você só vai começar a notar a diferença porque você vai começar a viver em paz. Você vai começar a ficar tranquila. Você vai deixar de fazer as coisas que você fazia. Tem coisas que você vai avaliar e falar, acho que não vale a pena eu dormir mais tarde para ir nesse lugar, acho que não vale a pena ficar me expondo, ficar me exibindo, sabe? Não vale a pena ficar me humilhando, não vale a pena ficar discutindo, sabe? Você aprende a ficar em silêncio. Ao invés de ficar arrumando confusão, você fica em silêncio. Essa esperança não nos deixa decepcionados. E muitas vezes não é isso que acontece conosco, nós nos decepcionamos com as pessoas, com as circunstâncias, com as coisas. Deus ele não vai fazer isso. Você não vai ficar decepcionado com o Senhor. E você também não vai achar que porque você ajuda alguém, essa pessoa, ela precisa retribuir isso para você. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Veja como é um passo a passo. Você consegue reconhecer a tua vida, que você viveu uma vida totalmente afastado do Senhor. E mesmo que você tenha ido na igreja, será que não é diferente quando nós lemos a Bíblia dentro da nossa casa todos os dias? Quando, ao invés de ouvir música do mundo, você começa a ouvir louvores, começa a ouvir a palavra de Deus. Quando, ao invés de você ficar falando da vida das pessoas, ou fazendo fofoca, ou fazendo intriga, ou reclamando de coisas do passado, você começa a falar de Jesus. É totalmente diferente. É totalmente diferente. E nós vamos notar isso na onde? Através dos nossos sentimentos. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Nossa, mas eu achei que o amor era eu encontrar alguém. Eu achei que o amor era segurar um filho nos braços. Eu achei que o amor era o pai e a mãe. Deus é o amor. E nós só nos sentimos amados quando Deus está conosco. Por isso a importância de nós orarmos sempre. E a oração não é orar para pedir alguma coisa, só sabe pedir. Só pedição, só pedição. A oração ela serve para reconhecer que Deus está conosco. É como se você estivesse conversando com alguém. A oração é uma conversa mais com Deus. Como se você consultasse o tempo todo o que é da vontade de Deus. E como eu sei o que é da vontade de Deus? São todas as coisas que eu faço e me sinto bem. E as coisas que não são da vontade de Deus? São as coisas que eu faço e me sinto mal. As coisas que eu faço sem pensar. Por isso que nós devemos colocar bons hábitos dentro da nossa vida. A palavra ela fala que se a gente andar no meio de pessoas grosseiras, você vai achar que ser grosseiro é normal. Você vai achar que o errado é normal, porque todo mundo faz. Talvez o errado seja você de estar no meio do lugar de pessoas que fazem essas coisas.
Eu me incomoda quando as pessoas elas começam a xingar, quando elas fazem fofoca, quando elas ficam mentindo, quando elas ficam caçoando das pessoas, quando só fica com brincadeira. Isso me incomoda. Não quer dizer que eu não possa brincar. Claro, isso tudo, mas só brincar, só fazer, sabe? Então parece uma fuga desesperada para tirar a atenção delas. Então nós sabemos que Deus derramou o amor no nosso coração, mas como que Ele fez isso? Por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então veja como o Espírito Santo ele preenche todos os espaços e o caráter de Deus permanece em nós. E agora você entendeu que o amor não é uma palavra, é uma manifestação do Espírito Santo, é um aperfeiçoamento do nosso caráter, é um aperfeiçoamento da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você possa liberar perdão. Libere perdão dentro de você. O perdão não nasce da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Se Deus tem te incomodado para fazer certas coisas que são boas, faça. Porque nós não pensamos para fazer o mal, mas temos grande dificuldade de fazer o bem. Mas se é o Senhor que está com você, fazer o bem é o novo normal. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.